Fala galera, aqui é o Duni e você está no maior canal sobre Discord da América Latina. E pra quem já conhece aqui o canal, sabe que a gente tem a nossa comunidade do Discord do canal, tá? Que é o Elite Lab, a gente já tem 65 mil membros no dia que eu tô gravando hoje. E essa comunidade aqui é muito grande, tem muita gente, a gente tem muita interação e tudo mais. E pra gente conseguir comportar essa quantidade muito grande de usuários, a gente precisa ter uma equipe, tá? Uma equipe de staff muito grande e muito competente para poder conseguir manter tudo funcionando direitinho, tá? A gente tem aqui várias abas no nosso staff, tem abas de conversa, a gente tem uma aba aqui para os staffs mandarem sugestões, mandarem os bugs, a gente colocar as mudanças, tem vários guias, enfim. A gente tem aqui várias partes específicas para o nosso staff trabalhar. Mas isso vocês já sabem, quem assiste os vídeos aqui já sabia disso, e aí foi que vocês aqui mandando sugestões no próprio servidor, teve essa sugestão aqui do Cake, que ele falou aqui, ó, Duni, traz um vídeo ensinando a montar uma boa equipe de staff. E outras pessoas também sugeriram isso. A própria Scarlett aqui, que também é da staff, ela pediu esse tipo de vídeo. Então eu vou trazer pra vocês aqui como é que vocês podem montar uma boa equipe de staff no servidor de Discord pra vocês, tá? Vou dar algumas dicas e também alguns alertas do que fazer, do que não fazer, pra você conseguir escalar o seu servidor e ter mais sucesso ao montar sua equipe. Ah, galera, eu vou dar várias dicas pra vocês aqui, mas se vocês quiserem de fato se aprofundar no assunto, não só pra ter sua equipe, sua staff da melhor forma, mas também para você criar o seu servidor, ganhar membros, configurar bots, criar o seu próprio bot, você pode virar aluno do Dominando Discord, meu treinamento completo, que tem 8 módulos, mais de 60 aulas, e tem 2 bônus bem legais, tá? Você vai ter acesso ao grupo de networking dos alunos, que você vai ter contato direto comigo e com os outros alunos aqui do treinamento também, e você vai ter acesso aqui a mais de 20 modelos de servidores personalizados para você usar como quiser e nunca mais ter que fazer servidores do zero. Então é isso, se você quiser virar aluno, o link tá aqui na descrição, não perde tempo. E eu vou começar aqui as dicas pelo mais trivial, né? Como é que você pode de fato recrutar as pessoas. Tem várias formas de você fazer isso, mas eu tenho algumas 2 ou 3 formas principais, que são as que eu mais uso, tá? Para isso. A primeira forma é você abrir inscrições. Como é que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, vir num site aqui, numa plataforma, numa ferramenta de formulários, e aí você vai criar um formulário aqui. Eu gosto muito de usar o Google Forms, ele é bem simples de usar e completo. Você pode criar o seu formulário aqui, e aí você manda o seu formulário lá no seu servidor. Você pode até usar um ping, se você achar que for necessário, e fala pra galera, ó galera, as vagas para staff estão abertas, vocês podem se inscrever através desse formulário, a galera vai preencher o formulário, você vai analisar as respostas depois de um tempo, né, de uma semana, alguns dias, e aí você vai vendo se alguém bate ali com os seus requisitos, com o que você precisa, e aí se tiver alguém, você admite aquela pessoa para sua equipe. Outra forma, que é a forma que eu mais gosto de fazer, tá? Eu venho aqui no bate-papo, venho aqui no chat de interação, e aí eu vou analisando, eu fico vários dias analisando membros que são ativos, tá? Aqui no Elite Lab, que é o servidor do canal, o melhor lugar para fazer isso aqui, eu acho, é na aba de suporte, porque aqui sempre tem membros um ajudando os outros, então eu fico olhando aqui quais são os membros que mais auxiliam os outros, que são mais prestativos, que mais ajudam e que também tem interesse em Discord, tem interesse em moderação, e aí esses membros que se realmente se destacarem muito, você também pode convidá-los, né? Você pode ir na DM, fazer um convite formal e tal, e chamar ele para staff. Também é outra forma de você achar boas pessoas, porque aqui você não depende da pessoa se inscrever, né? Você vai e busca uma pessoa que você acha que tá nos padrões. E eu falei aqui do canal Suporte Geral, mas é bom você analisar o seu servidor como um todo, você vê os membros que são ativos, os membros que têm bastante XP, que conversam bastante, que entendem de Discord, entendem, sei lá, de criação de bots ou de eventos, de alguma coisa para você admitir, tá? Outra forma é você tendo grupos de networking. Eu tenho vários grupos de networking aqui, por exemplo, o grupo do Dominando Discord, que é meu treinamento, aqui tem todos os alunos do treinamento. Então, nesses grupos é muito interessante de você achar mods para o seu servidor, porque você sabe que nesses grupos aqui vão ter pessoas seletas que também estão interessadas em Discord. Então, você procurar alguém, né, para ser moderador do seu servidor, ou administrador, ou o que for, nesses grupos sempre vai ser mais fácil, porque aqui você já tem meio que uma seleção das pessoas que são interessadas no assunto, que entendem e tudo mais. Mas isso tudo que eu falei aqui é meio que trivial, é meio que óbvio, como é que você pode recrutar as pessoas. Mas eu não vou falar isso só aqui no vídeo pra vocês, o vídeo poderia acabar aqui, mas não ia fazer muito sentido. Eu vou agora dar algumas dicas do que nesse processo você deve fazer e o que você não deve fazer, dicas que eu tive com a experiência própria, né, administrando o servidor e também vendo outras pessoas tentando fazer isso. E eu acho que o mais importante de eu passar pra vocês agora, tá, é uma noção que muitas pessoas têm, porque é meio que óbvio, mas que muita gente parece que não entende isso. Quando você for chamar novos membros para sua staff, recrutar novos membros, você não está recrutando uma equipe que vai fazer o servidor para você ou que vai fazer o seu servidor dar certo para você. Quem tem que administrar,
fazer dar certo, fazer funcionar o seu servidor é você, porque é o seu servidor e não deles. Então não ache que você recrutar sua staff é você recrutar uma equipezinha que vai fazer as coisas pro seu servidor e você vai ficar só tendo os frutos ali. Isso não vai acontecer. O servidor é seu e é responsabilidade sua, beleza? Tem algumas exceções para isso. Por exemplo, se você for uma empresa, você é presidente de uma multinacional que quer estar no Discord, sei lá, o Xbox, por exemplo, você não tem como ficar ali gerenciando o servidor do Discord. Ou não precisa ser nem em casos tão extremos assim. Por exemplo, você é um youtuber muito grande, você é um influenciador, uma pessoa pública muito grande que quer ter um servidor no Discord ali para ter mais contato com os fãs e tudo mais, melhorar esse relacionamento. Ainda assim, eu acho legal que você esteja a par do Discord, mas se você não tiver jeito nenhum, você também pode delegar isso para uma pessoa, de uma pessoa ali ser o responsável por você. E como eu falei, é muito bom que você possa estar à frente do seu servidor. Mas se for um caso desses extremos, que você tem que ter o servidor, mas não pode estar ali gerenciando no dia a dia, a dica que eu dou, muito importante para você, é não pegue qualquer pessoa para fazer isso. Não pegue, sei lá, o seu primo que tá pedindo para fazer, ou então algum, sei lá, algum fã seu que pediu, ou um amigo, coisa assim, não faça isso. Se você tem um público, quer levar pro Discord, quer deixar alguém gerenciando, contrate alguém ou recrute alguém que seja profissional nisso, ou que já tenha certa experiência, beleza? Procure alguém que entenda, procure um gerente de servidor já grande, pergunte a ele se ele conhece alguém ou se ele pode gerenciar pra você e tudo mais. E a segunda dica que eu quero dar, eu já coloquei aqui na segunda posição porque é uma coisa que você precisa saber já de cara, é pra você não deixar a segurança do seu servidor pra depois. Tem muita gente que admite novos membros da staff e não faz bons protocolos de moderação. Por exemplo, aqui no Elite Lab a gente tem vários cargos, né? Tem cargos de manager, tem cargo de staff, moderador, e tem cargos mais baixos como de assistente, que é para aquele mod que tá entrando na staff agora. Então é muito importante que você faça algo do tipo. Quando uma pessoa for entrar na sua staff, não é interessante você no primeiro dia da pessoa já dar um monte de permissão para ela, já dá permissão de administrador, de banir, de expulsar, de mudar os canais tudo. É muito importante que você se preocupe com isso, principalmente se você já tem um servidor grande, em não manter ele vulnerável, beleza? As principais dicas relacionadas a isso é de fato ter cargos separados para membros da staff mais novos e os mais antigos. Faz um cargo ali básico de assistente, né, uma pessoa que tá entrando, ela só vai ter acesso a alguns canais, não vai ter as permissões de banir, expulsar, gerenciar cargos. As permissões mais, entre aspas, perigosas de você dar para alguém é a permissão de administrador, tá? Não preciso nem falar porquê, é basicamente a permissão que te dá todas as outras. Outra permissão muito importante também, gerenciar servidor, tá? Essa permissão aqui possibilita o usuário adicionar bots, e se o usuário puder adicionar bots, ele pode fazer basicamente qualquer coisa. A permissão de banir membros também é muito importante você tomar cuidado, tá? Eu sei que normalmente os moderadores dos servidores, eles precisam banir os membros que estão fazendo besteira, mas tem outras formas de você habilitar isso pra eles, exceto dando essa permissão. É melhor você dar essa permissão através de um bot do que de fato dando a permissão, porque com ela você consegue banir membros em massa, isso você não vai querer dar pro seu mod de início. Enfim, todas essas permissões aqui de gerenciar também são um pouco importantes, a de expulsar também, são basicamente essas. Outro detalhe também muito importante quando você estiver liderando a sua equipe, galera, é muito interessante você ser um líder pra sua equipe e não simplesmente ser um chefe, beleza? E qual é a diferença entre essas duas palavras? Você com seu staff, você vai precisar ser um exemplo do que fazer, você vai precisar saber se comunicar com o seu staff, saber traçar as estratégias, conversar com eles, ensinar, mentorar os novos membros e tudo mais, e não ser aquela figura de chefe chata que tá basicamente ali pra cobrar, ficar reclamando quando alguém fizer alguma coisa de errado e ficar sentado ali mandando as pessoas fazerem as tarefas que precisam ser feitas. Não é esse o papel que você tem que ter pra sua staff. Lembre-se que quem for você recrutar, muito provavelmente vai ser voluntário e tá ali porque quer. Então o que você tem que fazer pra sua staff é ser um mentor, uma pessoa que dê exemplo, que faça as coisas e que as pessoas se sintam inspiradas em fazer também, em lhe ajudar, em fazer qualquer tarefa que seja necessária, dar exemplo, saber se comunicar, ser justo. Mesmo que você erre, que isso vai acontecer muito, você vai errar, vai fazer besteira, você tem que saber conversar isso, ser comunicativo, aceitar que você errou pros seus membros. Quando alguém fizer uma coisa errada, alertar ele, mas também mostrar como é o certo, ao invés de ficar brigando. Então você precisa ter esse papel de mentor, tá? Você não pode ser um chefe chato, porque a pessoa vai sair do servidor e vai ficar muito triste. Porque muita gente fala, como é que eu faço uma super equipe de staff muito poderosa que vai fazer tudo por mim? Isso não vai acontecer, galera. Você precisa ser a pessoa ali que é um exemplo pra sua staff. Claro que às vezes você não vai conseguir, as coisas não são tão simples assim, mas é muito importante que você esteja ali se esforçando para ser o melhor sempre pra eles e ser um exemplo. É claro que, por exemplo, quando você já tiver com um servidor super
super grande, com dezenas de milhares de pessoas, pode ser que você não consiga estar fazendo aquilo tudo no dia a dia como todo mundo faz. Mas como você já tem muito mais experiência, às vezes seu trabalho vai ser mais de direção. Você fazer planos, estratégias, mudar protocolos, mentorar pessoas. Então é muito importante que você tenha em mente que quando você vai começar a ter um staff, esse vai ser o seu papel e não ficar mandando os outros fazer coisa pra você. E uma coisa muito importante que está atrelada a isso é que você, sendo um bom líder, você tem o objetivo também de formar novos bons líderes. Porque conforme a sua staff ela vai aumentando, ela aumentar, sei lá, chega a 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, você não vai conseguir de forma alguma gerenciar tanta pessoa assim. Primeiro que você vai ter que separar algumas funções. Você vai ter, por exemplo, moderação separado de equipe de engajamento, que é a equipe que faz eventos. Aí se você tiver alguma equipe de defesa ou alguma equipe de configuração de bot, alguma coisa assim, vai ser muitas vertentes que você vai ter que gerenciar e você não vai conseguir nem liderar aquilo tudo sozinho. Mesmo que você não faça nada assim, não ponha a mão na massa em nada, você não vai conseguir gerenciar tudo, porque já vai dar muito trabalho. Então é muito importante que você, quando esteja trabalhando com outras pessoas, você esteja ali mentorando ela para que ela também se torne um líder como você é. Porque aí você vai ter sua equipe de staff que vai formar novos líderes e esses líderes vão poder formar outros novos líderes e assim você consegue aumentar a sua staff de verdade, porque você não vai ter só um monte de gente jogada lá, cada uma fazendo a coisa certa, tá? E a dica final de hoje, que apesar de ser a última aqui da lista, não é a menos importante, essa dica aqui é muito importante. As pessoas, elas não são robôs, elas têm sentimentos. Tem algumas pessoas que são difíceis de lidar, outras nem tanto, mas você está lidando com seres humanos, inclusive você é um ser humano. Vocês vão estar com raiva alguns dias, sem paciência, é comum isso. Contudo, vocês têm que aprender a viver em equipe, em time. Então você, principalmente como líder, é muito importante que você saiba gerenciar isso, saiba administrar. Se tem duas pessoas discordando muito entre si, ou sei lá, achando alguma coisa muito ruim, é bom você ir lá, ver o que é, como é que você pode melhorar isso, como é que você pode resolver. Nem sempre vai ser possível, mas é bom você sempre estar atento a isso. Muitas vezes vão ter panelinhas, algumas pessoas dentro da staff vão fazer panelas com outros staffs e vão deixar alguns de fora, isso não é interessante. Até essa questão da promoção, né, de você ter membros assistentes, membros moderadores, membros mais pra cima na hierarquia ali, isso causa muito problema também, porque às vezes uma pessoa, poxa, não evoluiu tão rápido quanto outra, e aí ela se sente mal, ela se sente triste, se sente injustiçada. Isso causa muitos problemas, então é bom você sempre estar podendo gerenciar, recompensar as pessoas de forma justa. Contudo, por mais que você seja um ótimo staff, um ótimo líder, vão ter pessoas que são mais difíceis de lidar, vão ter pessoas que vão se sentir frustradas com alguma coisa, injustiçadas, não vão gostar de como as coisas são feitas, e vão agir de forma destrutivas, e você tem que tomar cuidado também com essas pessoas. Então, desde o início ali, quando você estiver recrutando, é bom você tomar cuidado com pessoas que são muito difíceis de lidar, porque isso pode causar problemas tanto para ela, realizando as tarefas dela, quanto para outras pessoas, que podem ter sua produtividade diminuída, podem ficar tristes, mal, e isso de forma alguma é interessante. Então são essas as dicas. Se você quer ter mais informações como essas, não só de como você pode criar seu staff, mas como você pode criar o seu servidor, ganhar membros, fazer o seu próprio bot, configurar bots, considere virar aluno do treinamento Dominando o Discord, o link tá na descrição aí, mas se você não quiser virar aluno, você pode se inscrever aqui no canal, e que eu também posto várias dicas e você vai ficar a par sempre. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aí embaixo, e é isso, até a próxima, tchau, tchau!